Olá, me chamo Simone Silva de Faria, sou aluna do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo. Estou aqui para falar um pouco sobre a importância do transporte ferroviário para o turismo. As ferrovias surgiram na Inglaterra no início do século XIX, com a aplicação do princípio das máquinas a vapor, as famosas locomotivas. Em Londres, em 1850, já havia ferrovias onde as locomotivas se deslocavam a mais de 70 km por hora. As ferrovias se espalharam rapidamente em 1869. Nos Estados Unidos, foi inaugurada a maior ferrovia transcontinental do mundo. Nos dias atuais, as ferrovias se encontram em todos os continentes, com sua tecnologia moderna que permite alta eficiência e velocidade a esse meio de transporte. Hoje, há cerca de 1,3 milhão de quilômetros de ferrovias em todo o planeta. E o Brasil apresenta a 10ª maior extensão de trilhos. É um país com grande potencial ferroviário, tanto para cargas, amenizando e agilizando o transporte, que hoje é feito quase que na totalidade por caminhões. Como para transportar passageiros, apesar do avanço da tecnologia ferroviária em diversas partes do mundo, o Canadá, a Austrália e alguns países da Ásia possuem grande malha ferroviária. O Brasil se mostra no caminho inverso, com poucas opções, tanto turísticas e de transporte de passageiros, como no transporte de cargas. A extensão brasileira é pequena se levarmos em conta a área do território nacional. Isso fica claro tanto na comparação com países tão extensos como o Brasil, caso dos Estados Unidos e do Canadá. O que falta no Brasil são projetos com finalidade turística, projeto focado ao turismo com o objetivo de facilitar a vida dos passageiros. Esse projeto viabilizaria a economia da cidade e a procura seria muito maior, pois transporte ferroviário permite que o passageiro transite por várias localidades ou por até países de modo rápido e confortável. O passageiro pode descansar e desfrutar de paisagens cinematográficas. À noite, o passageiro descobre como é confortável dormir em um trem, chegando ao seu destino, mas sem se preocupar com o mau tempo ou com o caminho certo a seguir, economizando uma diária de hotel e aproveitando para descansar e ganhar tempo que seria tempo perdido na viagem. O investimento não seria um desperdício de dinheiro, porque as ferrovias são o meio de transporte ideal para ser utilizado no Brasil, pois no país existem a predominância de terrenos baixos e relativamente planos e as grandes distâncias a serem percorridas. São fatores que fazem do transporte ferroviário o ideal para o país. No exterior, existe um trabalho de ponta no transporte ferroviário. Exemplo disso cito o Japão, Estados Unidos, Canadá e Europa. Esses países têm um grande número de turistas e neles também existem projetos que incentivam mais captações deles. As experiências que poderiam ser aplicadas no Brasil são investimento no transporte ferroviário. No Japão, existe um projeto que facilita o deslocamento dos turistas estrangeiros e dos japoneses residentes no país. O nome desse projeto se chama Japan Rail Pass. Pode ser utilizado por estrangeiro que possui visto de entrada no Japão, turista ou em trânsito. Basta possuir o visto permanente ou carteira de identidade estrangeira. Nos Estados Unidos, o trem é uma opção para percorrer as enormes distâncias entre os pontos turísticos. É também um ótimo meio de chegar a lugares poucos acessíveis.
É possível viajar pelo Grand Canyon, pelo Alasca, nas proximidades das cataratas de Niágara. O trem é opção também para deslocar-se entre Nova York e São Francisco. Já os trens europeus cruzam todo o continente com conforto e qualidade. Permite que o passageiro transite por até 25 países, com mais de 100 mil destinos. Os trens europeus significam liberdade e independência. Ele é o meio mais prático e confortável para se viajar na Europa, além de ser sempre pontuais. Os investimentos realizados pelo BNDES e o processo de desestatização terem contribuído bastante para que as ferrovias brasileiras conseguissem atingir resultados melhores, ainda falta muito a ser feito. E o fato que existe carência de malhas ferroviárias no Brasil, outro problema que impede o maior fluxo de trens em distâncias mais longas, é a falta de padronização das bitolas nas junções das malhas férreas sob concessão de distintas empresas operantes. Apesar de todas as dificuldades, o transporte ferroviário é bastante competitivo. Quando comparado a outros modais, o brasileiro, isso é devido à grande capacidade de carga na qual consegue atingir no transporte, tanto de mercadorias como de passageiros. Assim, com a falta de investimento em infraestrutura e equipamentos e manutenção das malhas ferroviárias, as ferrovias acabam deixando a desejar nos seus resultados de participação no comércio exterior, tendo sua participação percentual praticamente insignificante dos valores totais transacionados pelo país. Com o balanço de prós e contras demonstrado neste estudo, constata-se que o modal ferroviário tem boas perspectivas de se afirmar como um meio de locomoção alternativo bastante competitivo, quando se trata de redução de custo, agilidade e capacidade no transporte de mercadorias, e potencializar e desenvolver novas fronteiras de transporte ferroviários do país. Agora, falando sobre transporte de passageiros, aqui no Brasil é quase inexistente, já na Europa é muito utilizado. Esse transporte melhoraria o fluxo dos turistas e com isso geraria mais empregos, comércio seria beneficiado e também a economia da localidade.